Israel. Um país não maior do que uma única região. E, no entanto, sob as suas pedras escondem-se segredos que desafiam explicações há milhares de anos. Túmulos selados para sempre. Túneis em que ninguém tem permissão para entrar. Manuscritos que reescreveram a história da religião. E um lugar onde a Bíblia diz que o mundo vai acabar. Hoje, 10 dos factos mais inquietantes e inexplicáveis sobre esta terra. Alguns deles, a ciência ainda tenta decifrar. Sem sucesso. O 10º lugar desta lista vai para o Mar Morto. À primeira vista, parece só uma curiosidade de folheto turístico. O lago mais salgado do mundo. Você flutua sem fazer esforço. Turistas tiram selfies cobertos de lama preta. Mas, quando a gente vai além da versão de cartão postal, o que existe por baixo é muito mais estranho. E ninguém conseguiu explicar isso por completo. O Mar Morto fica no ponto mais baixo da superfície da Terra, quase 430 metros abaixo do nível do mar. A pressão do ar aqui é visivelmente maior do que em qualquer outro lugar onde a maioria das pessoas vai pisar na vida. O oxigênio é mais denso. A radiação ultravioleta é reduzida por causa das camadas extras de atmosfera acima. Pesquisadores registraram que pessoas com certas doenças pulmonares respiram com mais facilidade aqui do que em qualquer outro lugar do planeta. O Mar Morto, apesar do nome, parece sustentar ativamente certas formas de vida. Só não as que a gente esperaria. A água em si tem cheiro. Não de um jeito desagradável, mas de forma intensa. Um odor mineral espesso, levemente sulfuroso, que gruda na pele muito depois de você sair da margem. A superfície cintila de um jeito diferente da água comum. Mais oleosa, mais pesada, quase relutante em se mover. Entre nela, e a sensação na pele é imediata. Uma ardência química leve, uma película escorregadia que não sai. Seu corpo é empurrado para cima com uma força que parece quase agressiva. Mas é aqui que a coisa fica inquietante. O Mar Morto está morrendo. Ele está encolhendo a uma taxa de mais de 1 metro por ano. A linha da costa recuou de forma tão drástica nas últimas décadas que fotos antigas mostram água onde hoje existe um deserto rachado e coberto de sal. Dolinas, algumas grandes o bastante para engolir um carro, vêm surgindo ao longo da antiga margem com frequência cada vez maior. Em 2017, engenheiros documentaram mais de 6.000 dolinas em uma faixa de terra que, dentro da memória viva de muita gente, ainda estava submersa. A causa mecânica disso é conhecida. À medida que o lençol freático de água doce desce, ele dissolve depósitos subterrâneos de sal, e o solo cede. Mas por que o nível da água está caindo mais rápido do que os modelos previram? Por que as dolinas aparecem em grupos sem um padrão óbvio? Por que certos trechos do antigo leito do lago são quimicamente diferentes do que deveriam ser? Essas perguntas continuam sem respostas claras. Há também a questão do que existe no fundo. O leito do Mar Morto nunca foi totalmente mapeado. As partes mais profundas seguem inexploradas. Em 2011, uma equipe de pesquisadores enviou equipamentos subaquáticos às profundezas e descobriu fontes de água doce jorrando do fundo do lago. Água fria e cristalina subindo através da salmoura. Ao redor dessas fontes, encontraram tapetes microbianos. Ecossistemas vivos em um lugar chamado de morto, prosperando em condições que deveriam tornar a vida impossível. O relatório foi publicado em uma revista científica. E então, discretamente, as investigações seguintes pararam. Nenhuma nova expedição voltou. O Mar Morto está aqui há mais tempo do que qualquer civilização da região. Ele viu Sodoma, se Sodoma existiu. Estava lá antes de o primeiro templo ser construído. Provavelmente ainda estará, em alguma forma reduzida, muito depois de nós desaparecermos. E ainda assim continua sem nos contar tudo o que sabe. A estranha contradição no coração do Mar Morto é esta. Um lugar batizado pela ausência de vida continua revelando vida. Um lugar batizado pela imobilidade continua mudando.
As fontes no fundo do lago empurram água doce para cima através da salmoura. As dolinas se abrem sem aviso. A margem recua e revela objetos que não viam o ar há séculos. Moedas da época romana, fragmentos de corda, material orgânico de civilizações que nadaram aqui na mesma água pesada há 2000 anos. Cada vez que o lago recua um pouco mais, algo novo vem à tona, algo que nunca deveria ter sido encontrado. O Mar Morto, à medida que morre, está se tornando mais revelador. O que ele ainda vai mostrar enquanto continuar encolhendo é algo que ninguém conseguiu prever até agora. No número 9, os geoglifos do deserto do Negev. A maioria das pessoas já ouviu falar das linhas de Nazca, no Peru. Figuras gigantes esculpidas num planalto sul-americano, visíveis apenas do ar, cujo propósito ainda é motivo de debate. O que muita gente não sabe é que o Oriente Médio tem a sua própria versão, e, em certos aspectos, as que estão escondidas no deserto do Negev são ainda mais difíceis de explicar. Elas são chamadas de pipas do deserto. Esse nome veio dos primeiros aviadores que as avistaram de avião, na década de 1920, e acharam que, vistas de cima, lembravam o formato de uma pipa-caixa. Longos muros de pedra, às vezes se estendendo por vários quilômetros, convergindo para um cercado com pequenos poços circulares nas extremidades. Do chão, elas são quase invisíveis. Apenas linhas baixas de pedra espalhadas por uma paisagem rochosa. Do ar, o desenho se torna inconfundível. São milhares delas. Pelo Negev, pelo Sinai, avançando até a Jordânia, a Arábia Saudita e além. Alguns pesquisadores estimam que o número total na região ultrapasse 6.000 estruturas individuais. Elas variam de tamanho, desde algumas centenas de metros até construções cujos muros se estendem por mais de 5 quilômetros em uma única linha contínua. A explicação mais aceita é que eram armadilhas para animais. Caçadores conduziam rebanhos de gazelas ou outros animais ao longo dos muros convergentes, empurrando-os em direção aos poços cercados, onde seriam abatidos. Essa explicação faz sentido. Ela explica o formato, mas também levanta mais perguntas do que respostas. Quem as construiu? A obra exigia mão de obra organizada em uma escala que sugere comunidades grandes e coordenadas, não os pequenos grupos nômades que normalmente associamos aos primeiros povos do deserto. Algumas dessas estruturas foram datadas de mais de 5.000 anos atrás. Outras parecem ser bem mais recentes, possivelmente ainda em uso até o início da Idade Média. Elas foram erguidas, abandonadas e, em alguns casos, parecem ter sido deliberadamente modificadas por pessoas que trabalharam milhares de anos depois da construção original. A dimensão absurda desse esforço é o que desafia qualquer classificação simples. Centenas de milhares de pedras individuais, colocadas em alinhamentos precisos em paisagens tão hostis que sobreviver já era uma luta diária. Alguns muros seguem perfeitamente retos por quilômetros, atravessando terrenos que não oferecem motivo algum para essa retidão. Nenhuma crista, nenhum curso d'água, nada. Eles simplesmente vão em linha reta, como se os construtores estivessem seguindo algo que nós não conseguimos ver. E não existe registro escrito em lugar nenhum, nem em fontes egípcias, nem babilônicas, nem em qualquer outra fonte antiga que as mencione. Elas foram construídas em segredo, usadas e esquecidas, enquanto todas as outras grandes civilizações da região estavam ocupadas registrando tudo por escrito. Há mais um detalhe que os pesquisadores têm dificuldade em classificar. Quando os levantamentos aéreos catalogaram as pipas do deserto em toda a região mais ampla, perceberam que certos agrupamentos de estruturas pareciam estar conectados. Muros de pipas separadas alinhados com tanta precisão que formam um único sistema estendido quando vistos de altitude. Isso significaria que comunidades diferentes, separadas por dezenas de quilômetros de deserto sem trilhas, estavam coordenando seus esforços de construção ao longo de gerações. A logística disso, sem linguagem escrita ou instrumentos de medição como os conhecemos,
é de cair o queixo. Alguns pesquisadores sugeriram que as linhas retas eram guiadas por sinais de fumaça visíveis de pontos altos. Outros afirmaram que os alinhamentos são mera coincidência. Nenhuma das explicações convence por completo, e os levantamentos continuaram discretamente sem chegar a um consenso. O Negev guarda sua geometria. O chão do deserto ferve em silêncio, coberto por linhas que alguém desenhou de propósito, por razões sobre as quais ainda não conseguimos concordar. O oitavo lugar pertence a Rudym el-Hiri, conhecido em inglês como a Roda dos Gigantes. Siga para nordeste a partir do Mar da Galileia, suba até o planalto basáltico das colinas de Golã e, em algum momento, você vai chegar a uma estrutura que simplesmente não deveria existir ali. 4 círculos concêntricos de pedra, ligados por dezenas de muros radiais, cercando um monte funerário central. Só o anel externo mede quase 160 metros de diâmetro. A estrutura inteira reúne cerca de 40.000 toneladas de pedra basáltica, empilhadas sem argamassa, com alguns muros individuais chegando a mais de 2 metros de altura. É uma das maiores estruturas megalíticas do Oriente Médio, mais antiga que Stonehenge, construída com um investimento de trabalho comparável, em um dos ambientes mais remotos e inóspitos da região. E quase ninguém fora dos círculos da arqueologia já ouviu falar dela. O nome Roda dos Gigantes foi dado pelas comunidades locais drusas e beduínas, que durante muito tempo acreditaram que a estrutura era grande demais para ter sido construída por seres humanos comuns. Quando os primeiros levantamentos aéreos a mapearam corretamente, na década de 1960, os pesquisadores ficaram impressionados com a clareza com que o formato de roda surgia visto de cima, um formato completamente invisível do solo. Isso levanta um problema imediato. Se os construtores não conseguiam ver o desenho completo de nenhum ponto dentro dele, por que construir assim? Quem era o público-alvo desse padrão? O alinhamento astronômico tem sido a teoria mais persistente. No auge do verão, o Sol nasce por uma abertura específica na seção nordeste dos muros de um jeito que parece deliberado. No solstício de inverno, um alinhamento semelhante aparece em outro portal. Se isso foi um projeto intencional ou mera coincidência, é algo debatido há décadas, sem solução. O Monte Central contém uma câmara funerária, mas, quando escavada, quase não havia nada ali. Alguns ossos, alguns fragmentos de cerâmica. Ou o túmulo foi saqueado na antiguidade, ou nunca foi feito para guardar algo realmente importante. As duas possibilidades são inquietantes por motivos diferentes. Por que erguer 40.000 toneladas de pedra em torno de uma sala vazia? O planalto local está salpicado de dólmens, estruturas funerárias simples de pedra, da mesma época aproximada. Rudym el-Hiri se destaca entre eles, muito maior, muito mais complexo e muito mais deliberado em seu desenho. Seja qual for a função da roda, quem quer que tenha comandado sua construção tinha algo específico em mente. Essa intenção não sobreviveu. Restaram apenas as pedras, sob o sol de Golã, pacientes como sempre foram. O que torna o silêncio em torno de Rudym el-Hiri especialmente estranho é o quão pouca atenção ele recebe em comparação com sítios de escala equivalente em outras partes do mundo. Stonehenge, que é mais jovem e discutivelmente menos complexo em termos de material total movimentado, gerou séculos de estudos, fascínio popular e investigação científica. Rudym el-Hiri gerou meia dúzia de artigos acadêmicos e uma inscrição na Unesco. Visitantes fazem excursões. Pesquisadores medem. E depois voltam para casa com as mesmas perguntas com que chegaram. Não há nenhum artefato dentro da estrutura com inscrição. Nenhuma ferramenta, nenhuma cerâmica, nenhum material orgânico em quantidade suficiente para contar uma história clara. As pessoas que a construíram não deixaram nada para trás além da própria forma. 40.000 toneladas de basalto organizadas em um padrão que só faz sentido quando você sai do chão. Se isso foi intencional, se o padrão sempre foi feito para ser visto de cima,
É uma pergunta que está no centro de tudo o que não sabemos sobre os habitantes mais antigos deste planalto. E, até agora, ninguém conseguiu respondê-la. Em sétimo lugar, Jerusalém, situada diretamente sobre uma falha sísmica. Quando a maioria das pessoas pensa em Jerusalém, pensa em história, religião, peregrinação. Não pensa em placas tectônicas. Mas, por baixo da cidade antiga, diretamente sob as fundações de algumas das estruturas religiosas mais importantes da Terra, o solo está rachado. E vem rachando, lenta e violentamente, desde que a cidade existe. A falha da transformação do Mar Morto percorre quase toda a extensão de Israel, de norte a sul, e passa diretamente sob Jerusalém. Isso não é uma nota geográfica sem importância. Trata-se de um dos sistemas de falhas mais ativos sismicamente do Oriente Médio, e ele já destruiu Jerusalém uma vez na história registrada, e com quase toda certeza, mais de uma vez antes do início dos registros escritos. No ano 749 da Era Comum, um terremoto gigantesco atingiu a região. Relatos da época descrevem destruição generalizada em dezenas de cidades. Jericó foi devastada. Tiberíades foi em grande parte destruída. Em Jerusalém, setores inteiros da cidade desabaram. O número de mortos em toda a região é estimado em dezenas de milhares. O terremoto deixou sua marca nas camadas arqueológicas sob a Jerusalém moderna. Um extrato nítido de edifícios colapsados, artefatos soterrados e fundações deslocadas que os geólogos conseguem identificar com precisão. Esse não foi o primeiro. Pesquisas sobre a história sísmica da falha identificaram pelo menos uma dúzia de grandes terremotos ao longo dos últimos 4.000 anos, que teriam sido fortemente sentidos em Jerusalém. Alguns pesquisadores propuseram que relatos bíblicos específicos, as muralhas de Jericó, a escuridão na crucificação, várias descrições do chão tremendo, podem preservar memórias populares de eventos sísmicos reais. Isso é um campo legítimo de investigação acadêmica, não especulação de margem. O que torna tudo isso realmente inquietante é a situação atual. A cidade velha de Jerusalém foi construída sobre milhares de anos de construções anteriores. Suas fundações repousam sobre fundações, que repousam sobre fundações mais antigas, que repousam sobre estruturas que já sobreviveram e foram quebradas por múltiplos terremotos. O embasamento rochoso sob a cidade está fortemente fraturado. Levantamentos sísmicos modernos constataram que o risco de liquefação do solo em certas áreas da cidade é significativo. Ou seja, em um grande terremoto, um terreno que parece sólido se comportaria como líquido. Os geólogos não fazem rodeio sobre isso. Eles descrevem Jerusalém como uma cidade que já passou do ponto para um grande evento sísmico. A falha tem estado relativamente quieta por vários séculos, em termos históricos. A energia está se acumulando. Quando ela for liberada, não se mas quando, o impacto sobre uma cidade de quase 1 milhão de pessoas, construída sobre séculos de camadas arqueológicas e com reforço moderno limitado nas áreas mais antigas, será diferente de tudo o que já aconteceu ali na era moderna. A cidade foi destruída e reconstruída mais vezes do que qualquer outro grande centro urbano do mundo. A questão não é se isso vai acontecer de novo. A questão é o que será perdido quando acontecer. Porque o que está sobre a falha não é apenas qualquer cidade. Sob a Igreja do Santo Sepulcro, existem fundações que remontam ao 1º século. As fundações do bairro judeu repousam sobre camadas que descem pelo período do Segundo Templo, do Primeiro Templo e além. A mesquita de Al-Aqsa fica sobre uma plataforma engenheirada há 2.000 anos com uma lógica estrutural que a manteve de pé através de múltiplos terremotos, mas que nunca foi projetada para a magnitude que os sismólogos hoje consideram possível. Engenheiros modernos estudaram discretamente a vulnerabilidade da Cidade Velha. Suas avaliações não estão totalmente disponíveis ao público, mas o que foi publicado já é preocupante. A alvenaria de pedra sem reforço, o material de construção dominante ao longo dos séculos aqui, tem desempenho ruim em eventos sísmicos.
As ruas estreitas e sinuosas da Cidade Velha prenderiam os escombros e bloqueariam o acesso de emergência. As redes de túneis subterrâneos, cisternas e espaços abobadados criam um complexo de vazios no subsolo, que pode amplificar ou redirecionar ondas sísmicas de forma imprevisível. A linha de falha não se importa com a idade do que está acima dela. Ela não distingue entre uma igreja bizantina, uma cisterna romana e um prédio de apartamentos do século XXI. Quando ela se move, tudo na superfície se move junto. Jerusalém já foi reconstruída antes. Vai ser reconstruída de novo. Mas as camadas do que não pode ser reconstruído, as pedras originais, as câmaras soterradas, as coisas que sobreviveram a cada catástrofe anterior, justamente porque estavam debaixo da terra, essas estão mais perto do que vem aí. O sexto lugar vai para a Gruta de Macpela. Na cidade de Hebron, existe um edifício que vem sendo usado continuamente como local de culto há mais tempo do que quase qualquer outra construção na Terra. Ele fica sobre uma caverna. Dentro dessa caverna, segundo a tradição judaica, cristã e islâmica, estão os túmulos de Abraão, Isaque, Jacó e de suas esposas, os patriarcas e matriarcas de 3 das maiores religiões do mundo. A caverna se chama Macpela, e quase ninguém vivo jamais entrou nela. A estrutura acima do solo, um enorme recinto retangular feito de blocos de pedra gigantescos, foi construída por Herodes, o Grande, há cerca de 2000 anos. As muralhas, por si só, já são extraordinárias. Fiadas de pedras com até 7 metros de comprimento, encaixadas com uma precisão que ainda hoje deixa engenheiros intrigados. Mas a construção em si é quase secundária. O que importa é o que está logo abaixo dela. O acesso à caverna subterrânea foi, na prática, proibido durante séculos. No período bizantino, as autoridades cristãs selaram a entrada. Na época das Cruzadas, houve uma breve exploração. Relatos da época, embora pouco confiáveis nos detalhes, descrevem câmaras que se estendiam muito abaixo da superfície, com várias antecâmaras antes de chegar ao espaço funerário propriamente dito. No período mameluco, judeus e cristãos foram proibidos de entrar de vez, ficando limitados ao 7º degrau de uma escadaria externa. A regra durou cerca de 700 anos. Em 1981, um pequeno grupo de estudiosos e militares israelenses teria entrado na caverna por um poço estreito que havia sido descoberto sob o piso do edifício. O que encontraram, ou o que dizem ter encontrado, se tornou um dos episódios arqueológicos mais contestados da história de Israel. Os participantes deram versões contraditórias. Alguns descrevem uma sequência de câmaras, cerâmicas e restos humanos. Outros negam a extensão do que foi relatado. O governo israelense não divulgou um relato formal do que foi documentado. As fotografias supostamente tiradas durante a visita nunca foram tornadas públicas. Hoje, a caverna continua selada. Oficialmente, isso é apresentado como uma questão de sensibilidade religiosa. O local é sagrado tanto para muçulmanos quanto para judeus, e qualquer escavação provocaria um conflito político catastrófico. E isso é quase certamente verdade. Mas também significa que aquilo que pode ser o local de sepultamento continuamente venerado mais antigo da Terra, um lugar central para as histórias de origem de bilhões de pessoas, nunca foi investigado de forma adequada. Se os restos lá dentro são mesmo o que a tradição afirma, se a caverna se estende além do que se conhece, se existem câmaras adicionais que jamais foram exploradas, tudo isso continua oficialmente desconhecido. Você acha que o governo israelense está escondendo de propósito o que existe lá embaixo? Deixe sua resposta nos comentários, porque o silêncio oficial em torno desse lugar está cada vez mais difícil de explicar apenas como respeito à sensibilidade religiosa. As pessoas que supostamente estão enterradas nessa caverna, se existiram, se são quem a tradição diz que são, viveram antes mesmo de o alfabeto estar plenamente desenvolvido. Antes da fundição do ferro. Antes de quase tudo o que associamos à história da civilização. E, ainda assim,
Três das religiões mais poderosas do mundo apontam para aquela escuridão selada como o ponto de partida de toda a sua linhagem espiritual. Bilhões de pessoas se orientam, de alguma forma, em torno do que pode ou não estar dentro de uma caverna em que jamais poderão entrar. A última pessoa a documentar por completo o que viu lá embaixo, quem quer que tenha sido, em qualquer século, está morta há gerações. O relato dela, se é que algum dia foi escrito, nunca veio à tona. As pedras acima são enormes, perfeitas e não se moveram. A entrada continua selada. A caverna espera, do jeito que as cavernas esperam, sem qualquer noção do quanto está em jogo no que ela guarda. Quinto desta lista: a proibição de escavações no Monte do Templo. No centro de Jerusalém, há uma plataforma com aproximadamente o tamanho de 30 campos de futebol. Já a chamaram de o pedaço de terra mais disputado da Terra. Em cima dela, ficam duas das estruturas islâmicas mais importantes do mundo, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Embaixo dela, segundo inferências arqueológicas, fontes históricas e as tradições de bilhões de pessoas no mundo inteiro, pode estar o sítio arqueológico mais importante da história da humanidade. E ninguém tem permissão para cavar ali. O Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, o nobre santuário, fica diretamente sobre o local do primeiro e do segundo templos judaicos. O primeiro templo, atribuído a Salomão, foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo, reconstruído e ampliado de forma monumental por Herodes o Grande, foi destruído por Roma em 70 d.C. Ambas as destruições foram completas. Ambos os destruidores queriam apagar tudo. Mas destruir edifícios não destrói o que está sob eles, apenas o enterra. O que arqueólogos israelenses acreditam que possa estar sob o Monte do Templo inclui as pedras fundamentais originais do Templo de Salomão, câmaras seladas do período do Segundo Templo e, potencialmente, o conteúdo do tesouro do templo: ouro, objetos rituais e documentos que teriam sido escondidos quando o cerco romano se fechava. Alguns pesquisadores propuseram que a Arca da Aliança, se de fato existiu, teria sido guardada em uma câmara subterrânea diretamente abaixo do centro da plataforma. Isso é especulação. Mas é uma especulação informada, baseada em relatos históricos das câmaras internas do templo, que descrevem exatamente esse tipo de espaço de armazenamento. O acesso ao monte é administrado pelo Waqf, o fundo islâmico que controla o local desde a conquista árabe de Jerusalém no século VII. A autoridade israelense sobre a área depois de 1967 não se estendeu ao direito de escavar. O arranjo já foi descrito como o compromisso jurisdicional mais estranho do mundo. Israel controla a terra ao redor do monte, o Waqf controla o que acontece em cima dele, e ninguém controla o que acontece embaixo, porque o que acontece embaixo é nada. Escavar é politicamente impossível. Os dois lados entendem isso. Nenhum dos dois diz isso em voz alta. O que torna isso explosivo e não apenas frustrante é o que aconteceu em 1999. O Waqf realizou obras para criar uma nova mesquita subterrânea em um espaço sob o canto sudeste da plataforma, uma área conhecida como os Estábulos de Salomão, um enorme espaço abobadado construído originalmente por Herodes. As obras envolveram a remoção de milhares de toneladas de terra e entulho. Arqueólogos israelenses não tiveram permissão para fazer qualquer levantamento sistemático do material antes de ele ser retirado. A terra foi despejada em um local fora da cidade. Voluntários começaram a peneirar o material descartado com telas. O que encontraram foi extraordinário. Artefatos de todos os grandes períodos de ocupação do monte. Cerâmica da Idade do Bronze, impressões de selos da Idade do Ferro, fragmentos de alvenaria asmoneia, moedas romanas, objetos bizantinos. Tudo isso foi removido fora de contexto, o que diminuiu de forma permanente seu valor arqueológico. As descobertas confirmaram que a terra descartada era arqueologicamente densa,
ao longo de milhares de anos. Também confirmaram que ainda havia mais, preservado em contexto, sob o solo. A Autoridade de Antiguidades de Israel protestou formalmente. Instituições acadêmicas divulgaram notas. Nada mudou. A mesquita foi concluída. A terra descartada acabou sendo levada para um aterro municipal. O que permanece sob a plataforma agora é uma pergunta que não pode ser respondida tão cedo. A situação política não está melhorando. O significado religioso do local para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro garante que qualquer tentativa de escavação, por mais cuidadosa que fosse, por mais profissional que fosse, seria recebida como uma provocação existencial. O único cenário em que a escavação se tornaria possível é um que nenhuma pessoa razoável consegue imaginar hoje. E assim, o solo sob a plataforma mais disputada da Terra continua guardando seus segredos. A ausência de investigação por si só já é uma espécie de resposta. Se arqueólogos pudessem cavar sob o Monte do Templo e não encontrassem nada de relevante, a questão estaria encerrada. O fato de ninguém permitir sequer que a pergunta seja feita sugere que quem está em posição de autorizar isso não se sente totalmente à vontade com o que a resposta pode revelar. O quarto lugar pertence ao Muro das Lamentações, e há um mistério que está bem diante dos olhos. Milhões de pessoas visitam o Muro das Lamentações todos os anos, encostam a testa na pedra antiga, enfiam orações dobradas nas fendas entre os blocos, fotografam, choram diante dele. Mas quase nenhuma olha para o que realmente está debaixo dos próprios pés, ou entende o que, de fato, é esse muro, porque a imagem popular dele esconde um segredo que muda tudo sobre o que você está vendo. O Muro das Lamentações, como aparece aos visitantes, é um trecho de muro de contenção construído por Herodes o Grande, há cerca de 2.000 anos, para sustentar a plataforma ampliada do Monte do Templo. Não é o muro do templo em si. O templo desapareceu, destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum, com suas pedras desmontadas e espalhadas. O que restou foi a borda externa da plataforma que o sustentava. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos visitantes nunca descobre. As 11 fileiras visíveis de enormes blocos de pedra herodianos que formam a icônica área de oração representam apenas uma fração da altura total do muro. Abaixo do nível atual do solo, o muro continua descendo por mais 19 fiadas de pedra. O terreno subiu cerca de 17 metros ao longo de 2.000 anos. Entulho acumulado, aterros deliberados, o peso de séculos de construções erguidas por cima. O que os visitantes tocam é o topo de uma estrutura muito mais imponente do que parece. A verdadeira base do muro herodiano fica muito abaixo de onde qualquer pessoa está. E, bem no fundo, nas fiadas mais baixas de pedra, hoje soterradas e inacessíveis, algo incomum foi encontrado durante escavações no século XX. Um único bloco de pedra. Uma pedra, na fiada de fundação, com aproximadamente 13 metros de comprimento e um peso estimado em 570 toneladas. É um dos blocos de construção mais pesados já usados por qualquer civilização antiga em qualquer lugar da Terra. Movê-lo com equipamentos modernos exigiria máquinas especializadas de içamento pesado. Movê-lo com a tecnologia disponível há 2.000 anos, quando foi colocado com precisão de milímetros numa fundação que não se deslocou em 20 séculos, continua sendo um enigma de engenharia que ainda não foi satisfatoriamente resolvido. Os romanos que destruíram o templo desmontaram tudo o que estava acima do solo. Fizeram de tudo para apagar o que Herodes havia construído. Mas deixaram a fundação. Ou não conseguiram movê-la, ou decidiram não fazê-lo. O resultado é que, enterrado sob um dos locais de oração mais visitados da Terra, existe um bloco de pedra que não deveria estar ali. Uma peça de engenharia de uma era que ainda não compreendemos por completo, repousando no escuro abaixo das preces, abaixo dos turistas, abaixo do barulho. A ciência oficial documentou, mediu e arquivou o relatório.
A questão de como aquilo foi parar ali foi deixada de lado. Alguns problemas, ao que parece, são mais fáceis de registrar do que de responder. Para ter noção desse peso, os antigos egípcios moviam pedras de cerca de 400 a 500 toneladas para a construção dos grandes obeliscos, mas elas eram arrastadas em trenó sobre o deserto plano, levadas pelo Nilo em barcos, por rotas que os engenheiros conseguem reconstruir em detalhe. O bloco herodiano na base do Muro das Lamentações foi movido por uma cidade, por ruas, e colocado numa fundação com uma precisão que não deixava margem para ajuste. Os blocos ao redor se encaixam tão apertadamente que nem uma folha de papel consegue ser enfiada entre eles sem resistência. Herodes, o Grande, é historicamente conhecido como um construtor extraordinário. Seus projetos em Cesareia, Massada e Herodium mostram uma capacidade de engenharia muito à frente do seu tempo. Mas as pedras de fundação do Muro das Lamentações estão fora do alcance do que pode ser explicado pela engenharia romana conhecida da época, mesmo com toda a boa vontade. Os próprios romanos, que herdaram toda a tradição tecnológica do mundo antigo, nunca moveram nada tão pesado com esse nível de precisão. O que o muro apresenta aos visitantes hoje, uma superfície para oração, uma superfície para bilhetes dobrados, uma superfície para fotografias, é o topo de algo que vai muito mais fundo do que os olhos conseguem alcançar. As pessoas encostam as mãos nele e sentem algo que descrevem como presença, como peso, como história. Talvez estejam mais certas do que imaginam. A pedra sob suas palmas é a borda visível de uma estrutura que, quando plenamente compreendida, ainda está além da nossa capacidade de explicar por completo. Terceiro da lista: os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um pastor beduíno atirou uma pedra numa caverna perto da margem noroeste do Mar Morto e ouviu cerâmica se quebrando. O que ele encontrou se tornaria uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história da humanidade. Uma coleção de manuscritos antigos tão significativa que realmente mudou a nossa compreensão da Bíblia, do judaísmo primitivo e das origens do cristianismo. Os manuscritos são antigos. Os fragmentos mais antigos datam aproximadamente do 3º século a.C., ou seja, de mais de 2.200 anos atrás. A coleção inclui as cópias sobreviventes mais antigas conhecidas de praticamente todos os livros da Bíblia hebraica, além de textos que eram totalmente desconhecidos. Descrições de uma guerra apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Regras detalhadas para uma comunidade messiânica. Hinos, profecias e um documento conhecido como o Rolo de Cobre, que parece descrever a localização de um imenso tesouro escondido. As cavernas perto de Qumran continham material preservado tanto por acaso quanto de propósito. O clima do deserto, seco como osso, quente, quase estéril, protegia o material orgânico que apodreceria em poucos anos em qualquer outro lugar. As pessoas que esconderam os manuscritos, quem quer que fossem, os selaram em jarros de cerâmica e os colocaram em locais de acesso humano mínimo, onde o ar quase nunca se movia. Eles sobreviveram porque alguém, há 2000 anos, quis que sobrevivessem. O que os manuscritos revelaram chocou o mundo acadêmico. Trechos dos manuscritos do Mar Morto antecedem os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos anteriormente em cerca de 1000 anos, e, em muitos casos, mostram que o texto da Bíblia, como o conhecemos hoje, não é idêntico ao texto que existia há 2 milênios. As palavras são diferentes. Trechos inteiros aparecem em formas distintas. Algumas partes do que mais tarde se tornaria escritura canônica aparecem aqui como apenas uma versão entre várias alternativas igualmente autorizadas. As implicações disso ainda estão sendo digeridas. Nem todos os manuscritos foram publicados por completo. Durante décadas após a descoberta, o acesso ao material original ficou restrito a um pequeno grupo de estudiosos. Um monopólio tão fechado que outros pesquisadores o chamaram de escandaloso. Fotografias tiradas nos anos 50 e 60 ficaram em arquivos, sem serem disponibilizadas à comunidade acadêmica mais ampla, por 30 anos.
Quando o acesso finalmente foi aberto nos anos 90, isso só aconteceu depois de uma pressão pública e acadêmica persistente. O que havia nessas décadas de acesso restrito? A resposta oficial é que o atraso foi logístico. Fragmentos demais, recursos de menos, trabalho acadêmico complexo. Isso pode ser totalmente verdade. Mas os manuscritos descrevem uma versão da história religiosa muito mais complicada, mais contestada e mais incerta do que as versões ensinadas por qualquer uma das 3 religiões que tem Abraão como pai. O momento em que o acesso foi restringido e quem estava fazendo essa restrição é algo sobre o qual os pesquisadores ainda preferem não se deter. O rolo de cobre merece um momento à parte. Diferente de todos os outros manuscritos encontrados em Qumran, escritos em couro ou papiro, em estilo literário, o rolo de cobre é exatamente o que o nome sugere: texto gravado em finas lâminas de cobre, rebitadas entre si. Seu conteúdo é puramente prático. Uma lista de 64 locais, descritos em termos geográficos específicos, cada um contendo um tesouro enterrado. Ouro, prata, vasos rituais, manuscritos. As quantidades descritas são enormes. Estimativas baseadas no texto sugerem um peso total de metal precioso na casa das dezenas de toneladas. Os pesquisadores divergem sobre se o rolo de cobre é um inventário genuíno ou uma ficção elaborada. Talvez um texto religioso codificando locais simbólicos, e não reais. As descrições geográficas usam nomes de lugares que nem todos correspondem a locais conhecidos. Expedições procuraram alguns desses pontos e não encontraram nada. Outros nem sequer foram procurados, porque os locais, se o texto for tomado ao pé da letra, ficariam sob áreas de Jerusalém que atualmente não podem ser escavadas. Se o tesouro é real, parte dele talvez ainda esteja lá. Se não for real, foi ideia de alguém fazer uma brincadeira muito estranha, gravá-la em cobre e escondê-la numa caverna no deserto. De qualquer forma, ele está exposto numa vitrine de um museu jordaniano desde os anos 60, e a pergunta sobre o que isso realmente significa continua sem resposta. O vice-campeão desta lista, e um dos segredos abertos mais consequentes da era moderna, é Dimona. Nos anos 50, surgiu uma cúpula no deserto do Negev, a cerca de 13 quilômetros a sudeste da cidade de Dimona. As autoridades israelenses disseram ao mundo exterior que se tratava de uma fábrica têxtil. Os aviões espiões americanos U-2 que sobrevoaram o local em 1958 enviaram de volta fotografias que mostravam algo bem diferente. O que eles tinham encontrado era um reator nuclear e o início de um dos programas secretos de armamento mais bem-sucedidos da história moderna. Israel nunca confirmou oficialmente que possui armas nucleares. Essa política, conhecida como ambiguidade nuclear, ou em hebraico, amimut, foi mantida sem exceção por mais de 60 anos. Nenhum funcionário do governo israelense confirmou a existência dessas armas. Nunca foi permitida nenhuma inspeção oficial da instalação de Dimona pela Agência Internacional de Energia Atômica. Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A instalação de Dimona existe numa espécie de realidade oficial em que não pode ser discutida. Em 1986, um homem chamado Mordechai Vanunu entrou na redação do Sunday Times, em Londres, e entregou fotografias que havia tirado secretamente dentro da instalação de Dimona. As imagens mostravam o que parecia ser uma operação sofisticada de produção de armas nucleares. Painéis de controle, componentes metálicos dos núcleos das armas. Uma estrutura subterrânea muito mais extensa do que qualquer coisa reconhecida publicamente. Vanunu havia trabalhado como técnico na instalação por quase uma década. As fotografias foram analisadas por especialistas em armas nucleares, que concluíram que elas eram compatíveis com um programa sério de armamento, produzindo dezenas de ogivas. O Sunday Times publicou a reportagem. A resposta de Israel foi imediata e extraordinária. Agentes do Mossad montaram uma operação para atrair Vanunu de Londres a Roma,
usando uma agente de inteligência feminina. Ele foi dopado, sequestrado, contrabandeado de volta para Israel em um navio cargueiro, julgado em segredo e condenado a 18 anos de prisão, 11 dos quais cumpriu em isolamento. Ele não foi acusado de mentir. Foi acusado de revelar segredos de Estado, o que significa que o que ele revelou era verdade. Quantas ogivas existem? Quais sistemas de lançamento estão em operação? O que a instalação subterrânea de Dimona realmente contém em seus níveis mais profundos? Nada disso é confirmado publicamente. As estimativas de agências de inteligência ocidentais variaram de 80 a 400 ogivas, dependendo da década e da fonte. A instalação está em operação há mais de 60 anos. Continua funcionando até hoje. Imagens de satélite mostram obras e expansão em andamento. O que está sendo construído no deserto, numa instalação em que nenhum inspetor externo jamais entrou, continua sendo um dos segredos abertos mais consequentes do mundo. Aberto, porque todo mundo sabe que existe. Secreto, porque ninguém no poder vai dizer isso em voz alta. As implicações disso não são abstratas. Israel está numa região em que vários países vizinhos, em diferentes momentos, buscaram seus próprios programas nucleares. A política de ambiguidade foi calculada para dissuadir sem provocar, para enviar uma mensagem que todos entenderiam, sem qualquer confirmação oficial que exigisse uma resposta internacional formal. Durante décadas, esse cálculo funcionou. Tecnicamente, ainda funciona hoje. Mas o ambiente de segurança regional mudou de maneiras que não foram previstas quando a política foi adotada pela primeira vez. E a questão do que a ambiguidade ainda está realmente controlando e por quanto tempo é algo que analistas de defesa discutem com urgência crescente. Vanunu, após sua libertação, foi proibido de deixar Israel e de falar com estrangeiros sem permissão. Ele foi preso várias vezes por conceder entrevistas a jornalistas estrangeiros, e cada prisão gerava mais uma pequena onda de cobertura internacional e mais uma rodada de silêncio oficial de Jerusalém. Ele descreveu o interior da instalação de Dimona com detalhes consistentes ao longo de dezenas de entrevistas, durante muitos anos. Os níveis subterrâneos, o equipamento específico que fotografou, a escala de produção que testemunhou. Nada disso jamais foi abordado oficialmente. A cúpula no Negev ainda está lá. As imagens de satélite a mostram com clareza. A instalação ao redor dela se expandiu consideravelmente ao longo das décadas, com novas estruturas aparecendo em imagens tiradas nos últimos anos. Seja o que for que esteja sendo feito ali, continua sendo feito. A fábrica têxtil que nunca existiu continua operando no deserto, produzindo algo que todo mundo conhece e que ninguém pode confirmar. Talvez essa seja a coisa mais estranha sobre Dimona. Não as armas em si, mas o acordo coletivo entre governos, organismos internacionais e veículos de imprensa para manter uma ficção que já se mostrou abertamente falsa há 60 anos. O silêncio não é produto de um segredo bem-sucedido. É uma escolha. E escolhas assim sempre são feitas por algum motivo. E no número 1. O mais inquietante de todos. Megido. Há uma colina no norte de Israel, no fértil vale de Jezreel, entre a Galileia e a costa. Chama-se Tel Megido. Tel é a palavra hebraica para um monte formado pelos restos acumulados de civilizações sucessivas, construídas umas sobre as outras ao longo de milhares de anos. E esta colina, em particular, foi continuamente ocupada, disputada e destruída mais vezes do que quase qualquer outro lugar da Terra. Megido é de onde vem Armagedon. Não metaforicamente, etimologicamente. A palavra grega Armagedon, usada no livro do Apocalipse para descrever o local da batalha final entre o bem e o mal, deriva diretamente de Ar-Megido, o hebraico para Monte Megido. Esta colina, especificamente. Este lugar, neste trecho do vale no norte de Israel, é onde o texto bíblico diz que o mundo vai acabar. O que torna Megido extraordinário não é a profecia. É o facto de a profecia estar ligada a um lugar que, de acordo com o registro arqueológico,
parece funcionar de verdade como o campo de extermínio mais eficiente do mundo. Pelo menos 26 civilizações distintas construíram cidades nesta colina, uma em cima da outra, ao longo de 7.000 anos. Quase todas foram destruídas de forma violenta. Exércitos egípcios lutaram aqui. Reis cananeus dominaram o lugar. Salomão construiu uma cidade aqui, com estábulos para milhares de cavalos. As forças assírias tomaram-no em 732 a.C., desmontando tudo. O faraó Necau II combateu aqui. Os exércitos de Alexandre, o Grande, passaram por este local. Napoleão travou a Batalha do Monte Tabor nas proximidades, em 1799, e mais tarde chamou ao Vale de Jezreel o campo de batalha mais natural da Terra. As forças britânicas, sob o comando do general Allenby, travaram uma batalha decisiva em Megido em 1918. As escavações no local revelaram 26 camadas de ocupação e destruição, uma sobre a outra, como um registro geológico da violência. Cada camada representa uma cidade que foi construída, prosperou e ardeu. Em algumas camadas, a destruição é tão completa que o incêndio que a provocou ainda é visível. Cinzas, madeira carbonizada, muros desabados, selados sob as fundações do que veio depois. A geografia explica parte disso. Megido fica no ponto de encontro da rota comercial e militar mais importante que liga o Egito à Mesopotâmia, a passagem pela Cordilheira do Carmelo até ao Vale de Jezreel. Quem controlasse Megido controlava o movimento de exércitos e mercadorias entre 2 continentes inteiros. Isso tornava o lugar valioso demais para não ser disputado, repetidamente, em todas as eras da história humana. Mas há aqui algo mais em jogo que a geografia, algo que ela sozinha não consegue explicar. Uma qualidade desta colina em particular que os arqueólogos notam, mas raramente mencionam em artigos acadêmicos. As camadas de destruição são demasiado consistentes, demasiado completas, demasiado uniformemente distribuídas ao longo de períodos históricos que nada têm a ver uns com os outros. Civilizações que nunca se conheceram, usando armas separadas por séculos, conseguiram todas reduzir esta mesma colina a cinzas de forma assustadoramente semelhante. Hoje, o local é patrimônio mundial da Unesco. De manhã, chegam autocarros de turistas. As pessoas caminham pela superfície escavada e olham para as trincheiras onde camada após camada de cidade queimada fica visível, empilhada como páginas de um livro. O vale lá embaixo é verde, amplo e pacífico sob a luz da tarde. Os agricultores trabalham campos que são cultivados desde antes de existir a escrita. E algures abaixo do nível atual das escavações, mais fundo do que qualquer equipa já conseguiu alcançar, as camadas continuam. Mais cidades, mais destruição, mais cinzas. Cada uma convencida, presumivelmente, de que aquilo que estava a ser construído desta vez iria durar. Nunca durou. E se o texto que deu a este lugar o seu nome em todas as línguas da Terra acabar por ser mais do que poesia, se Megido ainda tiver mais uma camada para acrescentar ao seu registro, então o vale lá embaixo continuará a parecer exatamente como parece hoje, até o momento em que deixar de parecer.